Olá, espero que a mensagem do Senhor encontre todos com o desejo de ouvir a sua palavra. Hoje nós falaremos em Daniel capítulo 6, livro do profeta Daniel, capítulo 6. O nosso título, nós temos um título para a mensagem que é o seguinte: porque nele havia um espírito excelente. Nós vamos tratar sobre a relação do cristão com governos tirânicos. Daniel capítulo 6. Nós sempre partimos de uma verdade fundamental, que é a seguinte: a Bíblia ensina-nos que devemos honrar ao rei, mas temer a Deus, sendo a primeira condicional e a segunda incondicional. O que essa sentença traz para nós? Que o nosso temor a Deus é incondicional. E é a partir dele que nós norteamos todas as demais relações. Então, temer a Deus e, em decorrência disso, medir a honra ao rei e, no nosso caso, às autoridades, né? Isso parte de 1 Pedro capítulo 2, verso 17, que também é a nossa base. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Nós vamos desenvolver isso ao longo dessa mensagem. Uma breve introdução: o governo e a tirania. Nós percebemos a necessidade de uma estrutura de poder que norteia os nossos governos, os países, enfim, né? E então, estrutura de poder é o que nós conhecemos por governo, né? Governo é um elemento necessário à vida em sociedade. Porém, ele também é um elemento problemático e perigoso. A necessidade do governo, ela é oriunda, e aqui eu vou dizer, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus aponta para nós que o nosso mundo, né, a raça humana necessita de um governo, né? Algumas bases bíblicas para isso. Gênesis 9, versículo 5, ali é logo na sequência quando termina o dilúvio e Noé com a sua família, ele sai da arca, né? Então Gênesis 9 é esse contexto. Versículo 5, Deus falando a Moisés e aos seus filhos, né? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Nós precisamos pensar o que isso aqui representava para eles naquele contexto, né? O período humano anterior ao dilúvio foi um período onde a maldade e a violência tomaram conta da sociedade. A sociedade anteriormente era uma sociedade onde o governo não existia, né? Era, por assim dizer, cada um por si. Como o ditado fala, Deus por todos. Mas nós vemos que aquela sociedade anterior fracassou. E foi isso que levou ao juízo de Deus no formato do dilúvio. Então, a hora que o Senhor está falando para eles aqui, na verdade ele está colocando uma lei para eles aqui, né? Uma lei que impediria que a sociedade se corrompesse ao ponto anterior. Então, o homem deveria punir o pecado. Aqui, em especial, o pecado do crime de morte, né? Então, pecado e crime, eles são juntos na palavra de Deus, né? E então, isso coloca que o homem deveria ter leis e deveria ter
obviamente, quem aplicasse essas leis. Isso é governo. Isso aí foi mais desenvolvido posteriormente, ao longo de todo o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, a lei do próprio povo israelita, mas nós encontramos depois Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 4, onde ele fala, é, porque, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. De quem que ele está falando? Das autoridades, aqui especialmente dos magistrados, dos juízes, né? Mas também pode ir além, aplicando-se aos governos. Aliás, isso faz parte da estrutura de governo, né? Então ele diz, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde, né? Não traz sem razão, não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal, né? Romanos 13, versículo 4, o trecho completo é de 1 a 14. Então, mais um texto apontando a necessidade do governo. E aqui ele vai mais a fundo, ele fala o que se espera da autoridade desse governo, né, das leis, dos juízes. Né, que ele seja vingador para castigar o mal. Né. Basicamente, ele vai colocar aqui no capítulo, no trecho todo, que ele é para proteger os inocentes e castigar os maus, né? Pune os maus e protege os inocentes e os indefesos, né? E finalmente 1 Pedro, que é o texto lá nosso, não aquele versículo, mas o versículo anterior, verso 14, 1 Pedro 2,14, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, ele aqui é Deus. Então, as escrituras colocam para nós que esses homens e mulheres que ocupam cargo de liderança nos governos, né, os políticos, as autoridades, eles têm um mandato de Deus, né, e como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, que é aquela dinâmica que eu acabei de falar. Pune os maus, né, e com isso protege os inocentes e recompensa aquilo que é bom. Né? E ainda dentro disso nós temos então, que você já deve ter pensado aí, o paradoxo do poder. Então, é necessária para enfrentar o mal. Né? O que é necessária? É essa ordem que nós estamos tratando, ou esse governo que nós precisamos ter. Né? Nós não podemos esperar um mundo sem governo humano. Né? Mas o que nós devemos esperar do governo então? Que ele refreie o mal. Mas o paradoxo do poder é o seguinte: o mesmo governo que precisa refrear o mal é mal em si mesmo, pois ele é composto de pecadores. É aquela lógica que nós conhecemos bem, né? Onde tem pecadores tem problema, né? E nós confirmamos isso a todo dia, a todo momento. Né? A Bíblia ensina-nos que nós devemos honrar ao rei, mas temer a Deus, sendo que a primeira é condicional, a honra ao rei é condicional, e a segunda é incondicional, é obrigatória. A honra, ou melhor, o temor a Deus deve ser o fundamental. É a partir dela que nós honramos, damos honra a quem é devido. Né? Mas a pergunta é então, como é que nós podemos viver isso? E aí nós temos o primeiro ponto da nossa pregação, são 4, né? E o primeiro ponto é o seguinte, como podemos viver, ou melhor dizendo, a necessidade de uma estrutura de poder. Nós vemos lá no capítulo 6 de Daniel, que existe bem colocado ali, a necessidade de uma estrutura de poder. Ali no capítulo 6 o antigo Império Babilônico havia caído e havia sido conquistado pelo Império então Medo-Persa, do qual o imperador era o imperador Dario. E então o versículo 1 começa a partir disso. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um.
aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A necessidade de uma estrutura de poder, né? E traduzindo isso, nós reconhecemos a necessidade de uma estrutura de governo. Esse poder é, obviamente, o governo que vai estar ali sobre o povo, sobre o território, no caso dele, sobre o império, né? Não há em si qualquer problema na iniciativa de Dário. Ele estava fazendo o seu papel, ele estava querendo colocar ordem sobre o seu território, para que ele prosperasse, né? E era também uma necessidade. A expressão que aparece no versículo ali, para que o imperador, né, para que o Dário não sofresse dano, né, implica em que o fracasso daquele rei era também o fracasso do reino. Então a questão daquela organização que o Dário estava procurando estabelecer não era uma questão egoística, né, de eu vou colocar aqui pessoas para cuidar do meu reino para que eu possa ficar tranquilo. Não, isso não é nesse sentido. Isso é no sentido de que o sucesso daquela organização promoveria a permanência, a prosperidade e a paz em todo o império, né, para que então o imperador não sofresse dano, consequentemente o império também não viesse a ruir. Então a necessidade de uma estrutura de poder é uma estrutura de governo, sendo então a questão o tamanho e o modelo que eles iriam adotar. O Império Medo-Persa, governado por Dário, era imenso, né? Imenso, enorme. Nós vemos os mapas daqueles impérios, como eles eram grandes, como eles abarcavam várias regiões, né, com características diferentes. E aqui um parênteses, isso aqui faz um pouco nós pensarmos sobre o nosso país, né? O nosso país é o maior país da América do Sul. Talvez metade do continente sul-americano seja o Brasil, né? Somada a todas as outras nações que compõem a América do Sul, talvez dê o tamanho do nosso país, né? E um dos nossos fundadores, o José Bonifácio, ele já percebia essas características e esses desafios, e ainda assim ele insistiu, ele lutou para manter o nosso país unido, né? Enquanto que o restante da América do Sul se repartiu num monte de pequenas repúblicas com guerras, conflitos e derramamento de sangue excessivo, né? O Brasil teve uma história relativamente, não pacífica, mas relativamente pacífica, e ele gostava de reconhecer o Brasil como um império, né? O império, né? E assim também, se a gente colocar o tamanho do Brasil comparado com aqueles impérios antigos, né, dá para dizer sim que eles não estavam errados de chamar o Brasil de império. Por isso você vai ter lá Dom Pedro I e II, eles não são conhecidos como reis, eles são imperadores, em razão disso, né, por causa do tamanho e dos desafios que aquele espaço que eles governam ocupa. Por isso aqui também o imperador Dário ele estava preocupado em repartir o poder ali para conseguir unificar a administração do seu reino. E ali interessante é que aquilo já parecia uma monarquia, né? Uma monarquia constitucional, né? Que tinha o imperador, mas também tinha os presidentes e tinha os príncipes, né? Isso aí é para o horror dos republicanos modernos, né? Nós estamos acompanhando aí as dificuldades da nossa república, né? Os embates por poder que não levam em consideração a prosperidade do povo, né? Do país, né? E não vou esconder aqui que eu sou simpático ao regime de governo
monárquico, né? E nós vamos ver aqui, né, para horror de muitas pessoas que descreditam da palavra de Deus, isso aqui já está expresso aqui em, no Antigo Testamento, no livro de Daniel, né? Então, os iluministas aí que vieram posteriormente com essas ideias, né, de, de melhorar os governos, né, com suas ideias republicanas e, enfim, isso aqui já estava há milhares de anos registrado na palavra de Deus como sendo o melhor caminho, né? Mas dando continuidade, né, a imensidão daquele império demandava muita sabedoria do rei para escolher aqueles príncipes e presidentes. E vale observar, príncipes são elementos ligados à ordem social da terra. Então, aqueles muitos príncipes lá, 120, né, que eram a maior parte numérica da administração, eram pessoas ligadas às suas regiões. Então eram pequenos reinos ali, com um chefe ali, com uma família reconhecida, que o povo reconhecia com autoridade, e então eles tinham autoridade como um tipo de governo local. Então é isso que o Dário quer organizar, né? Quem ia ocupar aqueles 120 lugares, né? E já os presidentes, eles eram não necessariamente daquelas pessoas. Eles eram pessoas mais sábias, pessoas mais preparadas mental, intelectualmente, que estariam mais próximas ao imperador, né? Então, ao contrário dos príncipes, os presidentes não eram pessoas necessariamente ligadas à terra, como é o exemplo de Daniel. Daniel era um sábio, um estudioso, um acadêmico, mas ele não era uma pessoa nascida naquele local, mas ele trazia muita sabedoria. O livro já testemunhou disso, né? O livro de Daniel. Mas ele era alguém da chamada aristocracia, ele era alguém lá do palácio, né? Mas não era alguém da terra. E nós observamos que lá na antiguidade o imperador Dário já entendeu que para ele administrar aquele grande império que ele tinha agora nas mãos, ele precisava conciliar esses dois elementos da sociedade, né? Os nobres da terra, né, e a aristocracia ali do seu tempo, né, representada na pessoa dos presidentes. E, em segundo lugar, o que nós temos para alcançar o nosso objetivo aqui, que é identificar os limites de autoridade dos governos, né? Pensando que a Bíblia nos ensina a temer a Deus e a honrar o rei. Então, em segundo lugar, o mal dentro da estrutura, de poder. Nós temos então, aparecendo ali dos versículos 4 a 10, que nós vamos fazer a leitura, versos 4 até 10. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Porque, por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando o soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém.
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Versos de 4 a 10. Então, vai aparecer um pouquinho diferente aí na imagem, mas aqui, o mal dentro da estrutura do poder vem em primeiro lugar a inveja dos presidentes. Por que a inveja? Porque Dário lá já havia deixado transparecer que ele queria fazer Daniel como se fosse um vice-rei, né? A princípio ele estava entre os 3 presidentes, que era a segunda estrutura de poder, né? Entre o imperador e os príncipes, né? Que eram os senhores da terra, mas aí parece que Dário notou em Daniel algo excelente e ele pensou, né? Não, eu vou colocar ele acima disso, né? Então eram 3 presidentes, 120 príncipes. É o conhecido sistema de liderança central e regional. Então você tem um centro ao qual o regional responde, né? Quando Dário reconhece esse espírito excelente que o texto fala, né? Dário reconheceu, olha, esse sujeito ele é diferente, né? Ele tem um espírito que ele mesmo chamou ali, um espírito excelente, né? Essa era a questão. O fato religioso era um pretexto, né? E nós temos então aqui a inveja dos presidentes. O texto mostra claramente que aqueles presidentes corruptos, eles a princípio tentaram achar alguma reprovação em Daniel, não conseguiram, e aí o que eles confirmam é muito esclarecedor, né? Nós não vamos conseguir achar nada contra ele, a não ser que a gente use contra ele a própria lei do seu Deus, né? Isso é impressionante, né? Então, eles não estavam nem aí para o elemento religioso, né? Se Daniel orava, se Daniel cria nesse ou naquele Deus, mas eles sabiam que essa fé, né, e esses elementos da fé de Daniel, né, do temor dele a Deus, poderiam colocar ele numa situação difícil. Então, para isso, eles precisavam manobrar. E é daí que vem o decreto tendencioso, né? Então, ali onde aparece o mal dentro da estrutura de poder, que saiu repetido, na verdade, é a inveja dos príncipes que nós acabamos de tratar, e em seguida vem o decreto tendencioso, né? Nós temos ele ressaltado no versículo 5, né? Que nós já lemos. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então foi construído sobre uma percepção totalitária de governo, né? Identificada naquela frase. Estou falando a respeito desse decreto que a gente vai ver daqui a pouco que eles criaram. E é uma coisa que até retoma um pouco o que nós falamos na semana passada. O que dá para perceber que esses líderes aqui eles têm na sua mente, né? Eles têm na sua mente aquela frase, que não é do tempo deles, é do nosso tempo, né? Mas é aquilo que eu falei semana passada. Eles tinham na sua mente aquela frase que, né, para nós ela parece assim: tudo pelo partido, tudo no partido, nada fora do partido. Ou no tempo deles isso aí se expressaria assim, né? Tudo pelo governo, pelo poder. Tudo pelo governo. Governo para eles é poder. Tudo pelo governo e nada fora dele, né? O governo pode e deve dar tudo o que você precisa. Isso te soa familiar? Você já escutou isso nesse nosso período que nós estamos dizendo, né? As próprias autoridades colocando o governo como um salvador, aquele que tem a obrigação e, né, o dever de cuidar da vida de todos, né? E nós perguntamos, qual é o nosso papel em relação à nossa própria vida? E aí a gente fica perguntando, né? Eles colocaram esse decreto aí diante do rei
Dário, e o rei aceitou isso, né? Por que o rei aceitou tal coisa? Né? Esse impedimento que eles colocaram, okay, né? Não era só Daniel que vivia ali, né? Vivia povos de, de tudo quanto é lugar, e cada um deles tinha a sua fé, tinha a sua devoção, e simplesmente o que aquelas autoridades, o que aqueles presidentes, governadores, aparece aí até os guardas também, né? O texto aí fala das autoridades ali policiais, né, que estavam ali junto, né? Coloca esse bloqueio, né? E o rei Dário aceitou, né? Por quê? Porque estava tudo muito bem embrulhado. Isso aqui parecia uma coisa muito bonita, né? Parecia uma coisa que ia ser para o bem do império, né? Versículo 7, todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros e governadores concordaram em promulgar o edito, ou melhor, o edito, né? O edito real. Então aquilo parecia que era uma coisa que serviria para unificar o império, né? Então todas as pessoas agora, rei Dário, vão ter que olhar para o Senhor como o grande provedor da vida de todas elas, né? E é para o Senhor que elas vão se voltar e esperar, né? Isso te parece familiar? E aí a gente pergunta assim, eles usavam insistentemente a palavra todos, né? Todos estavam o quê? Dizendo a mesma coisa. Todos ali perante o imperador, todos, todos. Você ouviu bastante a palavra todos esses dias? Né? Todos os países estão fazendo, todos os líderes, todas as organizações, todos. Né? E a gente se pergunta ali, onde é que estava Daniel? Ele era um daqueles presidentes. Né? O imperador já cogitava colocar ele como seu segundo, né? Mas ele não está presente ali. E o texto não nos dá resposta para isso. Por que ele não estava ali? Né? O porquê da ausência. Também não coloca por que não surgiu nenhuma pergunta da parte de ninguém ali, do imperador, por exemplo. Mas cadê Daniel? Né? O que ele tem a dizer sobre isso? Isso nos coloca num paradigma difícil, né? Porque onde estava a igreja? Onde está a igreja? Onde estão os cristãos nas decisões que nos afetam? Onde estão os cristãos? Os bons, e especialmente os cristãos, não podem se distanciar da estrutura de poder, ou seja, do governo e da política. Quando se distanciam, só ficam lá os maus. Você talvez conheça a frase: quem não gosta de política está fadado a ser governado pelos que gostam. Isso é uma realidade. Né? Eu não gosto de política. Mas paradoxalmente eu sou dominado por alguém que gosta. Né? Alguém que gosta de política está dizendo o tempo todo o que eu devo, o que eu não devo, o que eu posso, o que eu não posso fazer. E essa pessoa, na esmagadora maioria das vezes, não é um cristão, não é uma pessoa que tem nem sequer a menor consideração pelos valores da maioria do povo. Né? Outra frase também, né, é a seguinte: política e religião não se misturam. Sabe quem cunhou essa frase? Né? Os maus, né? Os malfeitores, aqueles lá que queriam ver a morte de Daniel. Essa frase caberia bem na boca deles. Né? Não misture, né? Religião não é o lugar aqui. Né? Daniel era um religioso. Né? E você vê que a audiência se faz na ausência dele. Né? Você não precisa gostar de política, né? Mas é urgente que você, como cristão, entenda a política, entenda o que está acontecendo. Né? Isso não é só uma questão sua, não. Né? É uma questão até nossa, né? Dos pregadores, dos pastores, enfim, dos líderes das igrejas. Né?
Quantas vezes você já ouviu um sermão em Daniel 6? Ou em Esther, abordando o elemento político de Esther, né? Que é o escopo do livro. Então nós estamos mal preparados para isso e, em consequência, a igreja também vai estar perdida no meio disso tudo, né? Em terceiro lugar, né, como é que nós dialogamos com a questão do temer a Deus e honrar ao rei e colocamos isso na perspectiva. Antes disso, eu queria mostrar para vocês um personagem que foi muito feliz, né, em conjugar essas coisas, que foi o nosso irmão Abraham Kuyper, né? Aí uma imagem dele, um pouquinho sobre ele, né? Então, em 1863, ele aceitou o convite para se tornar ministro da Igreja Reformada Holandesa, né? Em 1863, ele foi um personagem daquela época no contexto da Holanda, né? Já da Igreja Reformada. Em 1864, ele participou da fundação do Partido Antirrevolucionário, né? Vocês já têm ouvido eu falar aqui sobre o problema revolucionário, que nós somos conservadores. Pois bem, aí já tem um irmão do século retrasado, né, assumindo essa posição com bastante lucidez. Ele era alguém, ele era um cristão conservador. Qual é a posição política dos cristãos? Deveria ser conservadora, né? Em 1874, Kuyper foi eleito membro da Casa Baixa do Parlamento. Então ele era um tipo de deputado, né, do seu tempo, né? Ué, mas ele não era ministro da igreja? Sim, né? Na década anterior, ele era pastor da Igreja Reformada na Holanda. Mas a necessidade do contexto em que ele vivia levou ele a mudar o seu chamado de ser um pastor da igreja para ser um membro do parlamento, né? Ele não conciliou as duas coisas, né? Ele passou o seu bastão de pastor da igreja para outros e ele foi se dedicar ao trabalho político, mas com a mesma devoção a Deus, né? Ele estava atendendo um só chamado, que era o chamado do Senhor para a vida dele, né? E finalmente, já no século passado, dos anos 1901 a 1905, ele foi primeiro-ministro da Holanda. Olha só, um cristão, né? Um pastor evangélico protestante, alcançando o cargo político maior da Holanda no início do século passado, né? Olha que coisa, né? Coisa para nós refletirmos. Uma frase dele aí, né? Somente Deus e nunca qualquer criatura possui direitos soberanos sobre o destino das nações, porque somente Deus as criou, as sustenta por seu poderoso poder e as governa por suas ordenanças. Olha que pensamento de ouro do Abraham Kuyper. Quem dera nós tivéssemos lideranças majoritariamente por todo o nosso país, né, com esse pensamento. Olha, seria quase um reino de Deus. Agora sim, em terceiro lugar, né, penúltimo aí, terceiro lugar, nós temos então demonstrado ali na história de Daniel uma estrutura dominada pelo mal, né? Uma estrutura dominada pelo mal. E nós vamos ver dos versos 11 até o 17. Daniel 6, 11 a 17. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta é a palavra certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, olha o elemento aqui, né? Voltando, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração.
Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. A estrutura dominada pelo mal. Nós vemos então aqui aparecendo os meios e os fins. Quais eram os fins do establishment do governo? Essa palavra establishment ficou popular na boca do presidente norte-americano. O que ela quer dizer? Traduzindo para nós é o estamento burocrático, que precisa também traduzir de novo. O que é isso? São todos os poderes que estão envolvidos no governo, né? Parte desse poder está dentro ali da estrutura do governo, que é o chamado estamento burocrático, mas fora do governo também tem muitos elementos, né, não governamentais, mas que são os poderes que tratam com o governo. Né? Grandes empresários, famílias poderosas, multinacionais, enfim, esses elementos que vivem, né? Eles não são governo, mas muitos deles vivem do governo. Então isso aí é o que ficou definido como establishment, né? Ou estamento burocrático. E nós vemos que isso no tempo de Daniel tornou-se completamente corrompido, né? Os meios e os fins, né? Qual eram os fins que eles queriam alcançar? Evitar a ascensão de Daniel. Esse era o fim que eles queriam alcançar. E os meios, quais foram? As leis, né? Foi promulgar aquele edito, aquele decreto, certo? E nós podemos perguntar, era apenas uma questão de egoísmo? Não. Eles sabiam o que significava aquela expressão que estava no coração do rei acerca de Daniel, que ele tinha um espírito excelente. Então eles sabiam muito bem que o espírito excelente de Daniel representava uma ameaça para eles, né? O livro já mostrou desde lá do começo que Daniel era aquela pessoa que tinha um histórico de revelar a realidade, né? Ele era um vidente, ele tinha o papel de Deus, né, ali, mas a questão não era essa, a questão era que ele expunha o mal. Né? Vocês talvez se lembrem de quando o rei Nabucodonosor ficou aterrorizado por causa de uma impressão que Deus colocou para ele através de um sonho, e aí na manhã seguinte ele acorda e manda que os seus sábios, os seus conselheiros ali expliquem para ele o significado daquilo, e aí eles não dão conta, né? Eles não dão conta, e o Nabucodonosor, né, o imperador anterior ali, ele percebe a má fé, ele percebe a malícia daqueles conselheiros, né? E aí Daniel se destaca então porque ele vai lá e fala a verdade para o rei. Às vezes ele fala até para o rei uma verdade que não é agradável, mas ele fala a verdade, né? Então esses maus políticos aqui que conviviam com Daniel, eles tinham Daniel representava uma ameaça para eles, né? E aí nós temos ali então representado uma coisa que é para nós assim dúbia, né? O império das leis, né? Você já ouviu essa expressão? O império das leis, né? A gente ouve muito isso no sentido, quem fala isso aí normalmente para nós quer trazer para nós um conforto, né? Ah, não, fique tranquilo que nós vivemos no império das leis, isso vai trazer ordem para nós. Será?
E ali nós vemos nesse texto aqui, quem era o maior? O imperador ou o edito que o imperador promulgou, sancionou? O edito se tornou maior do que o imperador. Na antiguidade já existia a noção de império das leis. A noção em si não é ruim. A questão é quem cria as leis, que é o nosso problema atual. Quem cria as leis? E eu retomo a pergunta: onde está a igreja? Onde estão os cristãos nas decisões que dirigem o nosso país? Já que as leis estavam comprometidas, restou apelar para quem então? Né? Verso 16, e é chocante ouvir isso, né? Porque é o imperador que está dizendo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nós não sabemos a consideração que o rei Dário tinha acerca de Deus, né? Existe uma pista ali, porque ele tinha consideração por Daniel, mas nós não podemos dizer, será que ele cria no que ele estava falando? Ou foi só ele só tentou confortar o coração de Daniel e ele de fato pensava assim: Daniel, não tem mais jeito, né? eu, eu assinei a sua morte, né? E eu estou de mãos atadas. O texto fala que Dário trabalhou para tentar livrar Daniel, e a hora que ele tentou fazer isso, ele foi rechaçado, ele foi fustigado pelos políticos ali, usando contra ele a própria lei, né? Então essa é a palavra lamentável, um lamento ali do imperador. Nós vemos então que os fins, né, não eram o progresso do império. Até poderia, mas acima estava a implantação de um governo tirânico. O que aqueles políticos, aqueles líderes queriam? Eles queriam todo o poder na mão do governo, do seu governo, né? É somente na tirania que os maus prevalecem, né? O sucesso deles dependia daquele decreto e da imediata retirada de Daniel e de outros também que pensavam como Daniel, né? Eles eram um problema para aquela política de poder que eles tinham. Logo, sempre que uma lei, um edito ou um decreto que faz o Estado crescer em cima do cidadão, logo que aparece algo assim, é um sinal de tirania. Não se deixe enganar, isso é um sinal de tirania e nós devemos ver isso como um sinal de alerta vermelho, né? Ali o lamento, né? E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará, né? Então, o mesmo servir a Deus aqui de Daniel foi o que levou Daniel a condenar. Algumas frases famosas que levam nessa direção, né? Por que eu acho isso interessante? Porque isso aqui são ditos de pessoas que elas isso aqui não foi pronunciado no contexto da igreja, mas isso aqui confessa o que nós estamos vendo no livro de Daniel. Então Benjamin Franklin, lá no século XVIII, ele falou: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Então, na mente, né, esse aqui é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, um cristão evangélico, ele tinha esse apreço, né, esse apego à liberdade. Não é difícil entender, porque aquela nação foi fundada, os pais peregrinos deixaram a sua antiga pátria na Inglaterra e vieram para a Nova Inglaterra, América do Norte, fundar um estado livre, né, para que ali eles pudessem cultuar a Deus com liberdade, né, com liberdade, sem a mão pesada do governo
ditando o que eles deveriam ou não fazer. E mais perto de nós, na década de 40, né, de 1940, 1945 mais precisamente, o George Orwell disse essas palavras aí, que é praticamente o mesmo que o Franklin disse, né? Aqueles que renunciam à liberdade em troca da promessa de segurança acabarão sem uma nem outra. Né? O Orwell, ele viu as duas grandes guerras, né? E ele já tinha percebido o problema de se trocar liberdade por segurança. Né? Isso aí é um pretexto, é uma falácia que ditadores colocam para que a gente entregue o poder nas suas mãos, né? Esperando que eles vão nos proteger. Né? E historicamente o resultado disso sempre foi nefasto. Em quarto lugar, para concluir, para terminar, para chegar até o fim, para nós entendermos essa relação de temer a Deus e honrar o rei. Né? Então nós temos a recuperação da estrutura de poder. Né? Graças a Deus ali não estava tudo perdido. E é o que nós vamos ver agora. Né? Então, a confusão entre religião e Estado, né? Entre o rei e Deus, porque essencialmente é isso que aconteceu ali. Né? Você se lembra do que o decreto promulgou? O que o decreto sancionado trouxe? As pessoas não poderiam recorrer a Deus. Teriam que recorrer a quem? Por espaço de 30 dias. Ao rei, ao governo, ao Estado. Né? Não poderiam sequer orar. A oração era vista como uma quebra desse decreto. Né? O que acontece então? Como é que vai recuperar a estrutura de poder? O livramento exigia algum tipo de milagre. Daniel não tinha sido lançado lá na cova dos leões? E, aliás, nem as autoridades acreditavam naquele milagre. Né? Eu desconfio que Dário confiava nas suas próprias palavras. Né? O Deus a quem tu serves. Então, assim, né? Deve ser por isso que os ditadores modernos abandonaram essa prática. Porque a gente sabe o final da história. Eu não estou querendo dar spoiler aqui, mas você sabe que Daniel saiu livre daquilo ali. Né? A questão era que, na antiguidade, eles tinham, né, eles mandavam as pessoas para a morte e eles não eram tão assim. O pessoal fala, né, nossa, na antiguidade era uma selvageria, mas você vê que é mais ou menos, né, porque não vai ser nossa mão contra eles. Né? Joga o criminoso aí na cova dos leões, aí o que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? De repente, sei lá, né, se um milagre provar que ele é inocente, né, os ditadores modernos já resolveram esse problema. Eles abandonaram essa prática, né? Talvez eles leram a história de Daniel e viram, milagres acontecem, então vamos agora utilizar guilhotina, enforcamento, paredão, né? Porque aí não tem chance daquele sujeito escapar daquilo lá. Né? Em uma certa medida, o nosso mundo moderno é muito mais cruel do que o mundo antigo. Isso aí vai exigir o quê? Uma ruptura, né? Uma ruptura. Antes vamos ver os versículos que baseiam isso, versículo 18 a 23, né? Verso 18 a 23. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Ironicamente, a mesma frase que os bajuladores falavam ali. Né? Só que Daniel falava isso, tendo o rei dos reis no coração. Né? O versículo 28. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, né? Crera no seu Deus, né? Fantástico, né? Eu devo me corrigir um pouco aqui, porque parece que Dário tinha uma pontinha, um fiozinho de esperança, né? Mesmo sem conhecer o Deus de Daniel, mas que houvesse alguma esperança para Daniel. E agora nós voltamos nosso foco então de Daniel para o imperador, para o Dario, né? Versículo 24. O que ele fez então? E aí nós temos a ruptura. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, a recuperação do império, o império já estava corrompido, né? Aquela lei ditadora que havia sido descuidadamente assinada pelo imperador, tinha entregado o seu império num rumo desastroso, né, num rumo da ditadura, né? E graças a Deus o imperador percebeu isso a tempo, né? Quase custou a vida de Daniel, mas isso foi um choque necessário e ele percebeu isso a tempo. Com a saída então, Dário sabia que ele precisava fazer uma ruptura, né? Então ele precisava demolir toda aquela noção anteriormente construída. Isso equivale a dizer que Dário deu um golpe, né? Essa palavra tão maldita nos nossos dias, né? Mas que naquele caso também equivale a retomar o mandato divino, porque nos textos que nós vemos inicialmente, né, Gênesis, Romanos, 1 Pedro, qual o papel que Deus colocou para os governantes? Punir os maus e proteger os bons. Pune os maus, os criminosos, e protege os inocentes, protege o bem, a prosperidade no reino. É assim que funciona, né? Se um reino pune os bons e inverte essa lógica, pune os bons e exalta aos maus, é a ruína, né? É o fracasso, é a reprovação divina. E aparentemente o Dário foi um sujeito sábio e ele percebeu que ele precisava retomar o mandato divino para o seu próprio império, né? Ele queria ser um império que punia o mal e exaltava o bom, e protegia o bom contra o mal. Só que para fazer isso ele tinha que tomar essa decisão radical e ele não hesitou em tomá-la, né? Parece até que ele já estava preparado para aquilo, né? Ele jogou todos os traidores ali para sofrerem o mesmo castigo que eles impuseram para Daniel. Afinal de contas, no final aqui, quem se revelou como traidor foram eles, né? E a execução dos acusadores de Daniel é terrível, mas revela a seriedade com a qual era tratada a manipulação, o conchavo, a politicagem, tudo o que corrompia uma sociedade, né? O imperador não brincou com isso e ele cortou o mal pela raiz, né? É claro, é sempre bom lembrar que nós estamos falando aqui do mundo antigo, né? Sociedades modernas não devem recorrer a esse elemento, né? Tem outros elementos, né, que os governantes modernos podem usar para purificar o seu mandato real, o seu mandato divino sobre os seus governos, né? E nós vemos por último aqui então a redenção do Estado, versículo 25 a 28. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva
livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel prosperou, pois prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. A redenção do Estado é vista aqui. É estranho um pouco a gente falar sobre redenção de Estado, né? Porque normalmente a gente trata a redenção em termos pessoais, né? A salvação do indivíduo que se arrepende e é salvo por Deus, né? É chamado, né, ao arrependimento. Mas e essa expressão aí, a redenção do Estado? Quer dizer a mesma coisa? Obviamente que não, né? O papel do governante é levar a paz ao seu povo, né? E como é que Dário fez isso, né? O povo não mais poderia tremer e temer ao governo, né? O versículo foi claro, né? Nem o governo, nem o rei. O povo deveria, todo o povo que vivia sob o seu império, deveria tremer e temer o Deus vivo, que era o Deus de Daniel. Então, assim, graciosamente, o próprio imperador aqui, ele cresce no nosso conceito ao longo do texto, né? Porque olha a consideração que ele revela aqui acerca de Deus, né? O Deus que livrou Daniel da tirania das garras do Estado, por assim dizer, era isso que o Dário, ele não esconde a verdade, né? O Estado acaba de lançar esse sujeito para a morte, né? Por causa de uma lei totalitária, de uma lei tirânica, que foi enganosamente colocada. Deus livrou esse sujeito, né? E isso é prova cabal de que nós devemos rejeitar toda e qualquer tirania e colocarmos esse Deus de Daniel em consideração. Basicamente é isso que o imperador está dizendo ali, né? Não a tirania, sim ao poder, ao governo de Deus, né? Não a tirania humana, sim ao temer e ao tremer diante de Deus, né? Nossa conclusão então, a Bíblia ensina-nos que nós devemos honrar ao rei, mas temer a Deus, né? Sendo a primeira condicional, a honra ao rei é condicional. Condicional a quê? Ao nosso temor a Deus, né? Em qualquer momento que isso entrar em choque, nós precisamos fazer uma escolha, né? A primeira é incondicional. A segunda é condicional. E nós temos isso demonstrado em Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. O que isso aí traz para nós? Essa história de Daniel não é uma história assim para entreter as crianças, para ser contada na escola dominical. É uma história fundamental para nos dar direção sobre o que 1 Pedro registrou, né? Honrai ao rei, temei a Deus, né? Então isso é colocado dentro dessa história. Então é uma história política, bíblica, para nos dar orientação. Em Atos 4,19, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então isso também é colocado. O que aconteceu aqui? Eles estão basicamente colocando aquele valor ali em prática, né? A autoridade política entrou em choque com a autoridade divina, entrou em choque com a palavra de Deus. A quem nós vamos obedecer? E já no capítulo 5, versículo 29, de Atos também, eles respondem a isso. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Irmãos, essa, longe de ser uma mensagem, ela pode ter um efeito assim impactante, mas eu não estou chamando ninguém à rebeldia ou à desobediência por hora, né? Porque por hora nós ainda nós estamos fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num culto, ainda que é um culto não do modo que nós gostaríamos de ter, né? Mas vamos ver até onde isso vai durar, né? Vamos ver até onde isso vai durar e queira Deus que
essa situação que nós estamos vivendo mude. Essa imagem eu queria ter mostrado para vocês antes, mas ela é ilustrativa da situação de Daniel ali no momento. Quer dizer, não ilustrativa, né, a situação real. E talvez ilustrativa da nossa situação, né? Nós estamos como Daniel aí, né? Cercados de leões, e nós só temos a Deus para olhar. Então vamos, nesse tempo difícil, voltar nossa oração a Deus, e com o entendimento que Ele nos confere através da Sua palavra, que nós possamos buscá-lo em oração e em devoção. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nós podermos nos reunir virtualmente e compartilhar da Tua palavra nesse tempo. Nós estamos com medo do momento que nós estamos vivendo, com medo no sentido geral de tudo que está acontecendo, não só do fator de saúde, mas também do fator econômico e político, né? Nós já é inegável que o nosso mundo vai sair diferente de tudo isso que está acontecendo. E nós queremos refletir sobre a Tua soberania. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas, e queremos pedir também que o Senhor cuide de cada um de nós, cuida do Teu povo, cuida da Tua nação, e que o Teu poder interfira no rumo das coisas. E nós oramos confiadamente em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.